As escrituras muitas das vezes se referem ao arcanjo Miguel como um príncipe maior dos lugares celestiais. Miguel desempenha um papel significativo nos eventos do fim dos tempos. Este anjo lidera a mais alta hierarquia de anjos em uma guerra vitoriosa contra Satanás e seus demônios em Apocalipse capítulo 12. Miguel não é apenas um dos anjos, mas sim o chefe de um batalhão de anjos, embora não seja o seu líder final, pois esse seria Deus. E é dele que vamos falar no vídeo de hoje, a história do anjo Miguel. E se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário a respeito desse vídeo, pois isso vai me ajudar demais no crescimento do canal. Meu nome é Henrique e esse é o canal É Fato. Miguel conquistou seu espaço no reino dos céus depois que travou juntamente com seus anjos a batalha contra Lúcifer. Em Apocalipse capítulo 10, versículos 7 a 8, diz que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Lutou o dragão e seus anjos, mas não prevaleceu e perdeu seu lugar no céu. Lúcifer então foi lançado aqui na terra. Não me pergunte por quê, mas o que sabemos é que o autor desse feito foi o arcanjo Miguel. As escrituras se referem a Miguel como o príncipe supremo do mais alto escalão celestial. O livro de Daniel fala desse anjo várias vezes. Por exemplo, em Daniel capítulo 10, versículo 13, descreve Miguel como um dos principais príncipes. Em Daniel capítulo 12, versículo 1, diz que Miguel é o grande príncipe e protege o povo de Israel. Já em Daniel capítulo 10, versículo 21, diz que não há ninguém que contenda com esses príncipes, exceto Miguel, seu príncipe. Ele trabalhou com outro anjo para responder à oração de Daniel, para que Deus desviasse a sua ira do povo de Israel. Miguel é conhecido como o arcanjo de Deus ou anjo-chefe. Seu nome, na verdade, é uma pergunta que é: quem é como Deus? Miguel é desenhado de uma maneira bastante imponente devido ao seu grande poder e sua glória sobre Lúcifer, que era o anjo mais belo de Deus. Os humanos geralmente descrevem esse anjo como bonito, mais alto que os humanos e poderoso, sempre carregando a sua espada e escudo de uma forma bastante chamativa. Os anjos são seres espirituais com algum tipo de forma, e eles ocupam algum espaço adaptado ao reino espiritual invisível. Paulo explica que nem toda a carne é igual, e há corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestiais é uma coisa e a dos terrenos é outra. Mas devemos ficar atentos, pois esses anjos podem tomar formas de humanos, já que eles são dotados de poder e sabedoria. Em Hebreus capítulo 13, versículo 12, diz que devemos nos lembrar de mostrar hospitalidade a estranhos, pois ao fazer isso, algumas pessoas mostram hospitalidade aos anjos sem saber. Portanto, às vezes eles podem assumir a forma humana, mas essa forma não pode ser óbvia. Uma multidão de anjos saudou os pastores que observavam seus rebanhos na noite do nascimento de Jesus. A forma desses anjos eram óbvias e gloriosas. Outras vezes eles se misturam à multidão. O arcanjo Miguel vai ter um papel fundamental no fim dos tempos. Miguel é o grande príncipe e protetor do seu povo. Ele pode ser o anjo de quem Paulo escreve, o mesmo Senhor com um clamor de comando, com o chamado do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Este anjo lidera outros anjos em uma guerra vitoriosa contra Satanás e seus demônios. Miguel não é meramente um anjo, mas sim o chefe de um batalhão de anjos, embora seu líder supremo seja Deus. Os apóstolos de Cristo teriam entendido a hierarquia militar exemplificada pelo sistema romano, onde César estava no comando e o Senado funcionava como um corpo consultivo dos magistrados de Roma. Os principais oficiais militares foram retirados do Senado composto por cidadãos romanos. Em outras palavras, uma hierarquia angelical teria feito sentido para os ouvintes durante o tempo de Cristo, e é por isso que os artistas frequentemente retratam Miguel como um guerreiro. Ele é retratado como o grande capitão dos anjos e o guerreiro que ajuda os filhos de Israel. Ele também foi reconhecido como o ajudante dos exércitos da igreja contra os pagãos e contra os ataques do diabo, e outras inúmeras representações de Miguel na arte reflete seu caráter como guerreiro. Uma teoria controversa diz que Miguel é o próprio Jesus Cristo encarnado.
Ele recebe o título de príncipe e é mostrado como protetor do povo de Israel, mas no entanto, aquele que protege Israel é o próprio Deus. Como dizem Salmos, o meu socorro vem do Senhor. Muitas pessoas argumentam que se Deus protege Israel e Miguel protege Israel, então eles devem ser a mesma pessoa. Além disso, quando Jesus voltar, ele virá com a voz de clamor de comando do arcanjo. Bom, isso é só uma teoria, pois Miguel é o principal príncipe dos anjos. Jesus nunca recebeu o título de príncipe maior. Entre os seus nomes inclui Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Miguel é o anjo que comanda um exército angelical, portanto, ele não é o único. Jesus é o único Filho de Deus. Em Mateus, Jesus disse aos discípulos que foi dada toda a autoridade a ele nos céus, e isso não pode ser dito pelo arcanjo Miguel. Judas disse também que não pode repreender Satanás, só Deus pode fazer isso, ou seja, como o Pai, Jesus também pode repreender o diabo. O verdadeiro poder é a autoridade de Cristo para perdoar os pecados. Isso foi demonstrado no seu sacrifício na submissão ao castigo romano e a sua vitória sobre a morte. Os anjos realizam o que os humanos imaginam que Cristo faria: derrotar exércitos, enquanto somente Cristo poderia ultrapassar os limites da imaginação e do desejo humano, conquistando a vitória sobre o que mais importa: a separação de Deus do nosso pecado. Realmente existem anjos. As Escrituras apontam a existência deles com muita frequência, então não podemos negar que Deus os criou, e eles servem para um propósito no reino de Deus. Os anjos são poderosos, trabalham para Deus, usando toda a sua autoridade e o poder que lhes deu para lutar contra Satanás. Vemos isso em versículos bíblicos, como Salmos 103:20. Os anjos entregam mensagens, realizam alguns dos julgamentos de Deus e agem como um exemplo para nós em sua adoração e obediência a Deus, e patrulham a terra como representantes de Deus. Eles agem em nome do povo de Deus conforme a ordem de Deus. E isso deve criar uma sensação de admiração, pois sabemos que existem anjos ao nosso redor fazendo a vontade de Deus e que eles são invisíveis aos humanos. Eliseu e seu servo foram cercados pela força da Síria, e o servo de Eliseu ficou apavorado. E Eliseu disse: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou seja, Eliseu podia ver o que era invisível para a maioria das pessoas. Ele via as forças de Deus trabalhando em favor do seu povo. Os anjos estão trabalhando ao nosso redor, então é tentador ficarmos mais encantados por essas criaturas que são belas e poderosas do que com o Filho de Deus. Mesmo lutando contra Satanás no fim dos tempos, o arcanjo Miguel não será tão poderoso quanto o Messias. Vemos Miguel como um guerreiro que carrega uma espada contra os demônios, mas a lâmina com a qual devemos nos preocupar é a espada da palavra. Essa é a peça essencial e a armadura completa de Deus. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato com minha voz real. Queria lembrar vocês que agora a frequência de vídeos aumentou aqui no canal. Agora temos vídeos toda terça, quinta e sábado, sempre às 17h40. Deixe um comentário nesse vídeo, pois fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e divulga o vídeo para mais pessoas. E se você chegou até aqui, comente amém, que eu vou dar um coração no seu comentário. Deus abençoe a todos vocês e até sábado. Já imaginou ganhar de 3 a 5 mil reais por mês no conforto do seu lar, sem se preocupar com o patrão chato que pega no seu pé o dia inteiro? E mais, você só vai precisar de um celular e acesso à internet. Aprenda a ser um youtuber de respeito, tendo ganhos extremamente altos, mesmo com um canal pequeno com poucos inscritos. Faça como eu, aprenda com o melhor e vá para o topo das pesquisas do YouTube hoje mesmo. Link na descrição. Obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Até a próxima. Fui!